Ei, galera! Corvo na voz aqui rapidinho para dar um aviso top. Acabamos de abrir nosso Patreon. Agora vocês têm acesso a todas as fanfics adiantadas, capítulos novos primeiro e ainda podem solicitar as histórias que quiserem. Link na descrição. Capítulo 91. Capítulo 91. Adaptação? Reflexo. Clique. Um som metálico e nítido ecoou pelo campo de batalha. A enorme roda de adaptação acima de Mahoraga girou mais uma vez. O som era grave e ancestral, como a própria trituração do destino. O corpo que antes havia sido dilacerado pela técnica de corte de Sukuna subitamente se estabilizou. A carne em decomposição parou de desmoronar. Um brilho branco pálido emanava das feridas. Quando o golpe invisível de Sukuna atacou novamente, em vez de cortar através, produziu um som metálico agudo. Faíscas se espalharam. Já está se adaptando. Ryomen Sukuna estreitou os olhos. Um sorriso torto surgiu em seu rosto. Interessante. Muito interessante. No entanto, antes que Sukuna pudesse continuar testando a adaptação, uma imagem residual negra surgiu repentinamente no campo de batalha. Bum! O som de uma explosão de ar sônico rasgando ecoou. Uma nova força entrou no confronto. Ei! A voz de Yagami Sora soou friamente. Velho! Pare de brincar. Sora apareceu instantaneamente atrás de Mahoraga. Suas asas negras se abriram. Cada pena brilhava como aço afiado. Cada um foi formado a partir de energia vetorial comprimida. Manipulação vetorial, 1000 agulhas da asa negra. Milhares de lâminas irromperam. Uma tempestade de vetores de vento. Cada ataque foi realizado por ângulos diferentes, evitando as trajetórias às quais Mahoraga acabará de se adaptar. PFFFT. PFFFT. As lâminas perfuraram a armadura de Mahoraga, prendendo o gigantesco Shikigami ao chão. Sangue escuro espirrava pelo chão quebrado. Mahoraga rugiu. Toda a estação tremeu. Então, a roda girou novamente. Clique. O olhar de Yagami Sora se aguçou. Ele sentiu a mudança imediatamente. As penas negras incrustadas no corpo de Mahoraga começaram a diminuir a velocidade de movimento, como se tivesse surgido alguma resistência invisível. Alguns até começaram a mudar de direção, tentando se recuperar. O fluxo de dados dentro dos olhos de Sora se atualizava rapidamente. Aviso: alvo analisando interação vetorial. Progresso da análise: 1%. 5%. Alerta: oponente tentando realizar cálculo de força reversa, construindo um campo vetorial de contador. Sora franziu ligeiramente a testa. Mahoraga não estava simplesmente se adaptando aos ataques. Estava se adaptando às regras físicas subjacentes do ataque. Então, algo estranho apareceu na interface do sistema. Uma linha de código de ouro. Não é o azul de sempre. Fonte de interferência desconhecida detectada. Fragmento de código. Vect Protect, _line__ core. Unidade computacional externa conectada. Aumento temporário da capacidade de processamento, mais 20%. Tempo de previsão reduzido, 0,3 segundos. Yagami Sora ficou paralisado. Pela primeira vez, o sistema exibiu algo que ele não reconheceu. Essa sensação? Foi estranho. Parecia que outra mente havia se conectado à dele. Através do espaço. Ao longo do tempo. Através de um vazio imensurável. Alguém estava acelerando seus cálculos. Como se um aliado invisível estivesse lutando ao seu lado. Suas pupilas se contraíram ligeiramente. Então ele percebeu algo familiar. O sufixo do código. _line__ core. Esse identificador já apareceu uma vez antes, durante a liquidação do sistema do capítulo 55. Quando o sistema marcou a linha do tempo com a seguinte etiqueta: linha alfa.
A linha do tempo onde Rico Amanai sobreviveu. E Suguru Geto jamais se deixou levar pela escuridão. Um mundo melhor. Um cronograma mais ameno. Seu próprio futuro alternativo. A interface do sistema foi atualizada novamente. Registro profundo do sistema. Canal causal da linha alfa, ativo. Coordenadas da fonte, linha, ano 2056. Remetente, Yagami Sora. Mensagem, suporte computacional concedido uma única vez. Nota, último presente deixado antes da morte. Yagami Sora ficou em silêncio. Por 0,1 segundos. Em batalhas deste nível, 0,1 segundo determinava a vida ou a morte. Mas ele não a usou para se esquivar. Ou ataque. Em vez de, ele falou em voz baixa. Obrigado. Quem quer que você seja. Eu do futuro. Outra linha do tempo. Ou alguém que salvou um mundo diferente. Aceito esse poder. O código dourado se desfez, integrando-se ao núcleo do sistema. As pupilas de Sora brilhavam em um tom azul fraco. A velocidade de processamento aumentou drasticamente. Padrões de adaptação de Mahoraga. Trajetórias de ataque. Vetores de força. Todos apareceram como modelos preditivos. Sora sorriu friamente. Você está tentando me analisar. Minha velocidade de cálculo supera a de um computador quântico. Você acha que consegue competir com essa roda velha? Suas asas se abriram ainda mais. O fluxo de ar ao redor do campo de batalha começou a se distorcer. Você quer se adaptar? Multar. Vamos aumentar a dificuldade. O campo de batalha tremeu. Porque o próximo ataque não seguiria mais nenhum padrão previsível. E Mahoraga estava prestes a enfrentar algo que nunca havia encontrado antes. Capítulo 92. Capítulo 92. Sua roleta é minha. Os movimentos de Mahoraga estavam se tornando visivelmente mais lentos. A roda de adaptação acima de sua cabeça continuava girando de forma constante. Mas o domínio avassalador trazido por sua adaptação começara a desaparecer. Sob o ataque implacável de Yagami Sora, um padrão de ataque construído a partir de vetores físicos em constante mudança, o corpo de Mahoraga foi forçado a um ciclo de destruição e regeneração. De novo. E de novo. E de novo. Mas esse equilíbrio não poderia durar para sempre. A regeneração consumia energia amaldiçoada. Enquanto isso, os ataques de Sora extraíam energia do ambiente ao redor, pressão do vento, energia cinética, vetores gravitacionais. Para Mahoraga, foi como se estivesse se afogando. Cada tentativa de adaptação esgotava suas forças restantes. Enquanto isso, o inimigo na costa continuava a atirar pedras na água. Sora expirou lentamente. Chegou a hora de acabar com isso. Ele olhou de soslaio em direção a Ryomen Sukuna. O rei das maldições permanecia calmo entre as ruínas. Braços cruzados. Assistindo. Seus olhos tinham um brilho travesso. Como se estivesse assistindo a uma apresentação. Ou buscando o momento perfeito para intervir. Não posso deixar que ele roube a morte. Sora pensou. Mahoraga era o Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras. Se ele o derrotasse aqui, a recompensa seria enorme. E essa roda de adaptação? Se ele pudesse analisar sua estrutura. Isso pode aproximar sua manipulação vetorial do controle das próprias leis da realidade. Asas negras. Ativação total. As asas negras atrás de Sora se expandiram violentamente. Crescendo. E maior. Até que se estenderam por quase 10 metros de largura. Essas não eram asas comuns. Eram construções formadas a partir de vetores ultracomprimidos e energia amaldiçoada. Cada pena continha força cinética capaz de cortar veículos blindados. O ar ao redor rugiu enquanto a pressão disparava. À medida que as asas se desdobravam, o céu sobre Shibuya pareceu escurecer. A própria atmosfera tremia.
Até mesmo Sukuna ergueu levemente uma sobrancelha. De longe, a silhueta lembrava um anjo caído descendo sobre o campo de batalha. Manipulação de vetores. Golpe final. Sora juntou as mãos. As enormes asas colapsaram para dentro. Compressão. Condensando. Refinando. Eles se transformaram em uma única arma. Uma enorme lança negra. A lança absorvia a própria luz. Na sua extremidade, o espaço distorcido pela compressão extrema. Pequenas fissuras apareceram no ar. Isso era pura física destrutiva. Uma arma que até mesmo os deuses hesitariam em enfrentar. Morrer. Sora estendeu a mão para a frente. A lança foi lançada. Como um buraco negro em miniatura. Tudo em seu caminho era arrastado para a frente. Até o som desapareceu, deixando para trás um corredor silencioso e vazio. A roda de adaptação girou violentamente. Mais rápido do que nunca. Pela primeira vez, Mahoraga demonstrou algo semelhante ao medo. Tentou analisar o ataque vetorial recebido. Adaptar. Para sobreviver. Mas o cálculo era impossível. Este único impacto continha múltiplos fenômenos simultaneamente. Vetores de colapso, vetores de corte, pressão de aniquilação, distorção gravitacional. Muitas variáveis. Muito pouco tempo. Boom! A lança atravessou o peito de Mahoraga em linha reta, prendendo o Shikigami gigante ao chão. Então, a energia irrompeu. O solo num raio de 100 metros desabou instantaneamente. Formou-se uma cratera enorme. Uma tempestade negra devastou o campo de batalha. O corpo de Mahoraga se desintegrou. Célula por célula. Partícula por partícula. Até mesmo a roda de adaptação. O símbolo aparentemente invencível da evolução. Foi despedaçado em fragmentos. Roaa! Mahoraga soltou um rugido final. Então seu corpo se dissolveu nas sombras, desaparecendo completamente. Restaram apenas as ruínas do campo de batalha. Uma notificação do sistema apareceu na visão de Sora. Notificação do sistema. Alvo derrotado, General Divino Divergente Sila da Espada de 8 Cabos, Mahoraga. Recompensa obtida. Pontos mais 20.000. Item especial obtido. Roda da adaptação, fragmento. Observação. Ritual de invocação incompleto. Megumi Fushiguro inconsciente. O ritual de exorcismo de Mahoraga falhou. Fracassado. Sora se agachou, recolhendo um fragmento dourado brilhante dos escombros. Bem, ele deu de ombros. Mesmo assim, eu arrasei. Embora Megumi Fushiguro não tenha conseguido subjugar Mahoraga, Sora havia conquistado algo ainda mais valioso. Fragmento da roda da adaptação. Se eu puder analisar sua estrutura. Sora murmurou. Talvez eu consiga replicar uma capacidade adaptativa semelhante. Então, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Sora se virou imediatamente. Em pé entre as ruínas. Era Sukuna. Suas mãos já estavam formando um selo. Um sorriso cruel se estendeu por seu rosto. Impressionante. Ele bateu palmas lentamente. Verdadeiramente impressionante. Você recolheu o lixo direitinho. Seu sorriso se alargou. Mas seus olhos permaneceram completamente frios. Como recompensa, vou te mandar para a vida após a morte. Sukuna falou calmamente, como um juiz proferindo uma sentença. Expansão de domínio. Sua voz ecoou pelo campo de batalha em ruínas. Santuário Malévolo. Capítulo 93. Capítulo 93. Domínio de Sukuna. Buon! Um santuário grotesco surgiu instantaneamente. Parecia ter saído diretamente do inferno. A estrutura foi construída com ossos retorcidos e carne amaldiçoada. Crânios formavam sua base. Bocas deformadas se abriam e fechavam por toda a sua superfície, entoando maldições em sussurros estridentes.
O som atingiu o cérebro em cheio. Não se trata apenas de ruído, mas uma espécie de contaminação mental. Ao contrário dos domínios normais, este não tinha barreira. Ryomen Sukuna não isolava o espaço. Em vez de isso, forçou o domínio diretamente para a realidade, ao sacrificar a barreira que cerca o ambiente como um voto vinculante. Sukuna expandiu enormemente sua gama de produtos. Raio máximo: 200 metros. Essa foi a aplicação máxima das regras de domínio. É como pintar sem tela. O mundo inteiro tornou-se território de Sukuna. Expansão de domínio. Sukuna falou baixinho. Santuário malévolo. Desmantelar. Curvar. No instante em que as palavras foram ditas, o inferno se instaurou. Incontáveis golpes invisíveis desceram como uma chuva torrencial. O próprio ar foi cortado ao meio. O chão se estilhaçou instantaneamente. Os prédios desabaram como se fossem feitos de papel. Tudo dentro do domínio. Pedra. Aço. Concreto. Carne viva. Todos foram julgados da mesma forma. Arranha-céus foram reduzidos a cubos perfeitos de entulho em segundos. Cada corte é liso como vidro polido. No centro do domínio, Yagami Sora estava sozinho. Milhares e milhares de golpes o atingiam a cada segundo. O som de metal rangendo ecoava continuamente. Seu escudo vetorial estremeceu sob o ataque implacável. Portanto, este é o domínio do Rei das Maldições. Sora franziu a testa. Rápido demais. Muito denso. Absoluto demais. Mesmo com sua monstruosa capacidade de cálculo. O ataque de saturação levou seu cérebro ao limite. Faíscas explodiam continuamente ao longo do escudo. Embora tenha bloqueado as barras, a carga mental era aterradora. O sistema emitiu avisos intermitentes. Aviso. Carga computacional, 85%. 90%. Estabilidade do escudo em declínio. Colapso previsto, 30 segundos. Era como segurar um guarda-chuva em um furacão. A chuva ainda não o tinha tocado. Mas a estrutura estava prestes a quebrar. Ainda vivo. Sukuna inclinou ligeiramente a cabeça. Você é surpreendentemente resistente. Mas por quanto tempo você consegue aguentar? Sua produção de energia amaldiçoada aumentou drasticamente. A densidade de traços dobrou instantaneamente. O ar gritava. O próprio espaço parecia estar despedaçado. O escudo de Sora se comprimiu. Mais perto. Mais perto. Agora a menos de 1 centímetro de sua pele. Ele podia sentir a pressão da lâmina penetrando seus poros. Uma dor aguda, semelhante à de agulhas, espalhou-se por todo o seu corpo. Rachadura. Pequenas fraturas apareceram no escudo vetorial. Uma gota de sangue escorreu do nariz de Sora, caindo silenciosamente sobre os escombros abaixo. Ele não limpou. Ele não conseguiu. Cada neurônio em seu cérebro estava disparando além de seus limites biológicos. A sensação era de que inúmeras agulhas perfuravam seu crânio. Os alertas do sistema se intensificaram. Alerta. Temperatura cerebral, 39,7 graus Celsius. Sobrecarga neural detectada. Recomenda-se o desligamento imediato. Por um breve instante, sua visão ficou turva. 0,1 segundos. Dentro do santuário malévolo. Isso significava dezenas de golpes atingindo o alvo simultaneamente. A rachadura aumentou. Ainda mantendo a posição, Sora sussurrou. Mesmo sabendo que estava mentindo. Ele limpou o sangue dos lábios. TCH. Como era de se esperar de Sukuna. Se você abriu seu domínio, então acho que também não consigo me conter. Sora inspirou lentamente. Então, fechou os olhos. Quando reabriram, suas pupilas ficaram completamente brancas. As asas negras atrás dele desapareceram.
substituídas por asas brancas radiantes. Esse poder surgiu de suas observações sobre os feiticeiros mais poderosos. A partir dos princípios por trás da técnica amaldiçoada invertida. A partir da compreensão da energia positiva. Ele o havia fundido com manipulação vetorial. Essa habilidade poderia reparar mais do que apenas carne. Poderia reparar o próprio espaço. Interface do sistema ativada. Asas brancas, desdobradas. Status, neutralização da erosão da maldição. Duração, 12 segundos. Asas brancas, terra pura absoluta. Um halo branco brilhante se expandiu para fora. Centrado em Yagami Sora. Onde quer que a luz tocasse. Os golpes de Sukuna se dissolveram. Como a neve derretendo sob a luz do sol. Isso não foi resistência. Foi uma purificação. A energia amaldiçoada contida nos ataques foi convertida à força. Em energia natural inofensiva. O campo de batalha se transformou. Meio inferno carmesim. Santuário branco meio radiante. As duas forças entraram em confronto violento no ar. Sibilando. Dissolvendo. Mas a purificação teve um custo terrível. Sora podia sentir sua força vital se esvaindo rapidamente. Cada segundo gasto em reparos consumia uma quantidade enorme de energia. O suor encharcou suas costas instantaneamente. Mesmo assim, ele permaneceu de pé. Como um pilar sustentando o mundo em colapso. O que? Os olhos de Sukuna se arregalaram ligeiramente. Dentro do santuário malévolo. Surgiu uma zona que ele não conseguia controlar. Aquela luz branca. Era puro. Intocável. Seus golpes certeiros foram neutralizados. Sora estava dentro do halo de luz. Como um anjo que desce. Sukuna. Ele disse calmamente. Seu domínio é poderoso. Mas não é absoluto. Se cada ataque que você lançar é zerado. Ele abriu suas asas brancas. Luz inundando o campo de batalha. Então seu domínio não tem nada de especial. Sora olhou diretamente para o Rei das Maldições. Agora. Este é o meu território. Capítulo 94. Capítulo 94. Luta mútua. Deng. Dois punhos colidiram violentamente no ar. Uma delas estava coberta de marcas negras e contorcidas, representando maldições. A outra brilhava com uma luz branca radiante. A onda de choque que se seguiu propagou-se por toda Shibuya. Concreto estilhaçado. Os prédios tremeram. O solo num raio de algumas centenas de metros fraturou-se instantaneamente. Fragmentos de destroços foram lançados para fora como balas. O ar comprimido detonou com um estrondo ensurdecedor. Ha 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 ha! Ótimo! Excelente! E Homem Sukuna deu uma gargalhada descontrolada. Seus punhos desceram como uma tempestade. Cada golpe carregava uma força destrutiva aterradora. O Rei das Maldições foi o ápice do combate amaldiçoado. Há 1000 anos, quase ninguém conseguia enfrentá-lo de frente. Até mesmo os feiticeiros mais poderosos daquela época temiam seu poder. Mas hoje, ele havia se deparado com um oponente que se recusava a ceder. Yagami Sora avançou em vez de recuar. Passo a passo. Manipulação vetorial, amplificação cinética. No instante em que cada soco acertou, a força cinética se multiplicou 10 vezes. Ao mesmo tempo, a reflexão vetorial redirecionou o impacto recebido. Seu corpo se movia como uma máquina de calcular perfeita. Cada movimento otimizado. Cada grama de força é maximizada. Deng! 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 As duas figuras se moviam rápido demais para que os olhos humanos as acompanhassem. Apenas o som das explosões permaneceu no ar. Cada colisão parecia um terremoto localizado. Enquanto a batalha continuava, a expressão de Sukuna mudou gradualmente. Que tipo de pirralho é esse? Apesar de possuir um corpo humano,
A resistência de Sora rivalizava com a de um espírito amaldiçoado de alto nível. Pior ainda. Toda vez que Sukuna o atingia, o impacto desapareceu. É como socar algodão macio. Mas quando Sora revidou, a estranha força vetorial penetrou profundamente nos ossos de Sukuna, até mesmo atingindo a medula óssea. O sorriso de Sukuna se desfez um pouco. Ele mudou sua abordagem. No momento em que seus punhos se chocaram, os dedos de Sukuna se moveram sutilmente. Desmantelar. Um corte microscópico apareceu instantaneamente. Um ataque a queima-roupa direcionado diretamente à garganta de Sora. Muito óbvio. Sora nem sequer se esquivou. O campo vetorial ao redor de seu pescoço se inverteu instantaneamente. Refletir. A barra foi redirecionada. Por pouco não atingiu a garganta. Em vez disso, roçou a própria bochecha de Sukuna. Apareceu uma fina linha de sangue. Os olhos de Sukuna se estreitaram. Você reagiu a isso. O ataque foi instantâneo. Até mesmo os feiticeiros de elite tiveram dificuldade em detectá-lo. Mas no modo asas brancas, o sistema de Sora monitorava cada flutuação no espaço ao redor. Até mesmo distorções microscópicas acionavam cálculos automáticos de compensação. Lutar contra ele era como socar um espelho. Todos os danos foram devolvidos à sua origem. Sora deu um sorriso irônico, ao mesmo tempo em que desviava o chute giratório de Sukuna. O que há de errado, rei das maldições? Seus socos estão ficando mais leves? Não comeu hoje. Ou talvez você esteja apenas ficando velho. Sua era acabou. Relíquias antigas pertencem a museus. Os olhos de Sukuna se contraíram. Esse é realmente todo o seu poder. Sora prosseguiu impiedosamente. Este é o lendário Sukuna? Ele repentinamente conseguiu passar pela guarda de Sukuna. Dengue! Um soco atingiu Sukuna em cheio no rosto, lançando-o para trás pelo ar. Se isso é tudo que você tem. Sora zombou. Então eu mesmo assumirei o título de Rei das Maldições. Muito lento. Muito fraco. Cale-se. Sukuna deu uma cambalhota no ar, aterrissando com elegância. Ele limpou o sangue da boca. Seus olhos ficaram completamente frios. A ira de um rei insultado por um inseto. Você me irritou profundamente. Sua energia amaldiçoada irrompeu violentamente. As marcas negras em seu corpo pulsavam como criaturas vivas. Vou te despedaçar. Vou reduzir seus ossos a pó. Vou arrancar sua alma de lá. E assá-lo por 10.000 anos. A intenção de matar era avassaladora. Assim que o próximo confronto estava prestes a começar, algo mudou. Sukuna congelou de repente. Um de seus olhos se fechou lentamente. A enorme energia amaldiçoada que o envolvia começou a dissipar-se. Rapidamente. TCH. O tempo já acabou. Ele cuspiu, irritado. O corpo de Yuji Tadori o estava rejeitando. Mesmo depois de consumir 15 dedos. A força de vontade de Yuji permaneceu absurdamente grande. O menino se recusou a ceder o controle. Sukuna lançou um último olhar para Sora. Aquele olhar continha muitas emoções. Intenção de matar. Interesse. Fúria reprimida. Yagami Sora. Essa luta não acabou. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou te mostrar o verdadeiro desespero. Lave o pescoço e espere. O brilho branco ao redor de Sora desapareceu. Suas asas desapareceram. Ele olhou para Sukuna. Ou melhor, Yuji recupera o controle do seu corpo. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Eu estarei esperando. Mas da próxima vez, traga todos os seus dedos. Caso contrário, não terei o suficiente para superar. A presença de Sukuna desapareceu completamente. A pressão sufocante desapareceu. Tum! O corpo de Yuji oscilou. Então caiu de joelhos.
O menino alegre havia retornado. Mas o caminho pela frente só pioraria a situação. Capítulo 95. Capítulo 95. O despertar do navio Tigre. Ufa! Ufa! Yuji Tadori ficou sem ar. Sua cabeça latejava violentamente. Fragmentos de memória ressurgiram como uma represa que desaba. O momento em que Mimiko Azaba e Nanako Azaba foram mortas. O inferno desencadeado pelas chamas de jogo. A destruição horrível deixada por Ryomen Sukuna. O momento em que Mahoraga foi aniquilada. Cada imagem penetrava sua mente. Como facas se retorcendo em seu coração. Ah! Yuji levantou a cabeça lentamente. O que ele viu diante de si foi devastador. Devastação sem fim. Shibuya havia se tornado um deserto. Prédios desabados. Ruas destruídas. A fumaça ainda sobe das ruínas. Inferno. E ele se sentia como se fosse o criador daquilo. Ai! Yuji gritou. Sua voz embargou. Ele caiu de joelhos, agarrando os cabelos. Suas unhas cravando-se em seu couro cabeludo. O que eu fiz? O que eu fiz? Seu corpo inteiro tremia. Por que você me salvou? Por que você simplesmente não me deixou morrer? Me mata. Sua voz se desfez em soluços. Por favor. Simplesmente me mate. A culpa avassaladora esmagou o espírito do menino. Então, uma mão repousou delicadamente em seu ombro. Esquentar. Estável. Yuji ergueu os olhos, ainda marejados de lágrimas. De pé diante dele. Era Yagami Sora. Suas roupas estavam rasgadas. Havia uma mancha de sangue no canto da sua boca. Seu corpo ainda apresentava diversas marcas de ferimentos. Contudo, seus olhos permaneceram calmos. Estável. Inabalável. Mas Yuji percebeu algo. A mão em seu ombro estava tremendo levemente. A mão que esmagara maldições de grau especial. A mão que se chocou frontalmente com Sukuna. Agora tremia levemente. Não por medo. Talvez raiva. Talvez exaustão. Talvez algo mais profundo. Depois de tudo que ele havia suportado. O selamento de Gojo Satoru. O caos de Shibuya. A responsabilidade infinita que ele carregava sozinho. E agora? Ele também teve que levantar Yuji. Sora ni. Yuji agarrou desesperadamente a perna da calça de Sora. Por favor. Me mata. Eu não mereço viver. Não chore. Sora se agachou, encarando Yuji. Sua voz era baixa. Mas cada palavra golpeava como um martelo. Isso não é culpa sua. Foi Sukuna quem fez isso. E aqueles que enfiaram esses dedos em você. Você não é o criminoso aqui. Você é uma vítima. Enquanto ele falava, um tênue brilho branco tremeluzia atrás dele. O poder nascente das asas brancas. Não é uma arma, mas um escudo. Ele guiou delicadamente aquela tênue energia positiva para o fluxo caótico e amaldiçoado de energia de Yuji. Como a água calma que acalma uma tempestade violenta. Não era forte. Quase imperceptível. Mas isso aliviou o desespero sufocante no coração de Yuji. Mas era o meu corpo. Yuji gritou em meio às lágrimas. Eu não consegui impedi-lo. Eu estava muito fraco. Então fique mais forte. A resposta de Sora veio instantaneamente. Sua voz não era alta. Mas aquilo atingiu o coração de Yuji com mais força do que qualquer outro golpe. Morrer é fácil. Feche os olhos e tudo desaparece. Essa é a saída mais fácil que existe. Mas essa também é a escolha de um covarde. Sora apontou para a cidade em ruínas. Olhe ao seu redor, Itadori. Se você morrer agora, quem carregará esse fardo? Quem salvará as pessoas que ainda estão vivas? Você escolheu esse caminho no momento em que engoliu o dedo de Sukuna.
Então caminhe até o fim. Vivam com o peso dos seus pecados. Salve o máximo de pessoas que puder. Pague a dívida que você tem com este mundo. É isso que significa ser homem. Yuji olhou fixamente para ele. Sem palavras. O desejo de morte em seus olhos foi desaparecendo lentamente. E além disso, Sora deu um leve sorriso, bagunçando o cabelo de Yuji. Suas mãos pararam de tremer. Mesmo que o céu caia, eu vou segurar isso. Eu sou seu superior. E seu irmão. Comigo por perto. Ele disse isso com leveza. Você terá dificuldades para morrer. A luz branca se dissipou silenciosamente. Yuji não percebeu. Sukuna não percebeu. Nem mesmo Sora percebeu isso. Mas o poder havia se manifestado. Não destruição. Não é dominação. Proteção. O primeiro passo para se tornar alguém que possa realmente proteger os outros. Yuji enxugou as lágrimas. Sua respiração foi se acalmando aos poucos. Ele assentiu com firmeza. Sora Ni. Obrigado. Capítulo 96. O inimigo final, Mahito. Estação Shibuya, passagem subterrânea no piso B1. O ar estava denso com um cheiro de sangue, carne queimada e energia amaldiçoada. Aya! Aya! Kento Nanami lutava para respirar. Cada inspiração queimava seus pulmões. O lado esquerdo do seu corpo já estava gravemente ferido. Os ferimentos foram causados pelas chamas do espírito amaldiçoado de grau especial, jogo, anteriormente. Grande parte de sua pele estava carbonizada. Seus nervos mal reagiram. Sua visão ficou turva. Seu terno, antes impecável, estava rasgado a ponto de ser irreconhecível. A lâmina cega que ele carregava estava manchada de roxo com sangue de espírito amaldiçoado. Nanami encostou-se à parede fria de azulejos, deslizando lentamente para baixo. Ele estava exausto. Completamente exausto. Como um feiticeiro. Ele sempre encarou seu trabalho como um fardo. Um trabalho realizado em um mundo cruel, repleto de maldições. Mas hoje, aquele trabalho parecia finalmente estar chegando ao fim. Oh! Uma voz alegre ecoou pelo corredor. Ainda vivo! Uma figura de cabelos azuis passou saltitando despreocupadamente pelo corredor. Suas roupas estavam costuradas como as de uma boneca grotesca. Seu sorriso era inocente, cruel, infantil. Em suas mãos, ele jogou casualmente várias pequenas figuras humanoides retorcidas. Vítimas transformadas por sua técnica amaldiçoada. O espírito amaldiçoado de grau especial. Mahito. Você é realmente persistente. Mahito inclinou a cabeça, curioso. Um feiticeiro de nível 1. Ainda respirando depois de tudo isso. Mas a tua alma. Ele semicerrou os olhos de forma brincalhona. Está ressecado como um pano velho. Não importa o quanto eu aperte. Não sobrou nada. Nanami não respondeu. Ele mal tinha forças. Através de vidros quebrados, ele encarou o monstro em silêncio. De repente, o mundo ao seu redor desapareceu. O metrô destruído desapareceu, substituído pela luz solar, vento quente e uma praia dourada. Kuantan, Malásia. O destino de aposentadoria que ele havia imaginado inúmeras vezes após fazer horas extras. Uma pequena casa perto do mar. Uma estante cheia de romances. Cerveja gelada esperando na geladeira. Sem palavrões. Sem missões. Nenhuma morte. Apenas paz. Nanami. Uma voz gritou. Nanami se virou. De pé na praia. Foi Aibarail. Seu antigo colega de turma. Morto há muito tempo. Ainda com o mesmo sorriso despreocupado. Aibara levantou a mão, apontando para algum lugar. Nanami seguiu a indicação. No extremo oposto do corredor real.
Uma figura corria em sua direção. Yuji Tadori. Nanami suspirou baixinho. Não, Aibara. Se eu disser alguma coisa aqui, essa criança será amaldiçoada. Mas ele já não tinha forças para falar. O braço de Mahito se transformou grotescamente. Alongamento. Torcendo. Formando uma foice gigantesca. Vamos celebrar nosso reencontro. Ele riu. A lâmina cortou o ar em um sibilo, mirando diretamente no pescoço de Nanami. A morte era certa. O tempo pareceu desacelerar. Nanami aceitou o resultado com serenidade, preparando-me para mergulhar na escuridão. Bom! Uma violenta explosão destruiu o corredor, como um míssil detonando no subsolo. A dor esperada nunca chegou. Nanami abriu os olhos. A lâmina de Mahito parou, a menos de 1 centímetro do pescoço dele. Mas algo invisível bloqueou a passagem, como uma parede inabalável. Então, a foice se estilhaçou. Fragmentos de carne amaldiçoada espalhados por toda a parte. O que? O sorriso de Mahito congelou. Antes que ele pudesse reagir, uma força descomunal o atingiu. Dengue! Seu corpo foi projetado para trás, como uma bala de canhão, atravessando 3 paredes reforçadas, antes de ser embutido profundamente no concreto a 100 metros de distância. O corredor estava cheio de poeira. De dentro da fumaça, uma figura surgiu lentamente. Um sobretudo preto esvoaçava no ar turbulento. Seus olhos ardiam com uma fúria gélida. Yagami Sora. Tentando matar meu superior. Sua voz era calma, mas terrivelmente frio. Ele passou por cima dos escombros, caminhando em direção a Nanami. Você pediu minha permissão? Seu lixo. Sora-ni. Yuji correu para o corredor, respirando com dificuldade. Quando ele viu Nanami ainda viva, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Nanami! Graças a Deus! Nanami encarou as costas da figura que o protegia. Alto. Confiável. Assim como alguém que ele conheceu no passado. Yagami. Itadori. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Nanami. Seu corpo finalmente relaxou, deslizando até o chão. Você está atrasado. Não. Sora respondeu gentilmente. Na hora certa. Ele olhou para o feiticeiro de grau 1, todo machucado. Ao ver os ferimentos horríveis, sua expressão escureceu. Mas sua voz permaneceu calma. Deixe o resto conosco. Nanami-san. Suas horas extras terminaram. Agora você pode descansar. Nanami fez uma pausa. Então ele fechou os olhos. Em segundos, ele estava dormindo. Ele realmente não tinha mais nada. Após confirmar que Nanami estava apenas inconsciente, Sora se virou. Mahito estava lentamente se desvencilhando da parede quebrada. Seu peito havia afundado para dentro, mas já estava se regenerando. Sora estalou os nós dos dedos. Vórtices vetoriais invisíveis se formam ao redor de seus dedos. Agora, vamos terminar de recolher o lixo. Ele caminhou para a frente lentamente. Mahito. Te deixei escapar uma vez antes. Foi o maior erro da minha vida. Esta noite, vou reduzir sua alma a pó. Tão completamente. Você nem terá a chance de reencarnar como uma maldição. Mahito deu uma gargalhada descontrolada, sangue escorrendo de sua boca. Ha 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 ha. Yagami Sora. Você de novo. Eu sabia que você ia aparecer. Sua energia amaldiçoada irrompeu violentamente, fervendo como magma. Antes, ele prosseguiu. Eu teria fugido no momento em que te visse. Sua técnica é basicamente trapaça. Mas agora, seu sorriso se alargou. As coisas são diferentes. À beira da morte,
O flash negro de Itadori me impactou. Finalmente entendi alguma coisa. A essência da alma. Os limites do corpo. Rachadura. Rachadura. Os ossos de Mahito se moveram violentamente. Seu corpo sofreu mutações rapidamente. Uma camada de queratina semelhante a uma armadura se formou sobre sua pele. Seus membros se alongaram. Os músculos estavam grotescamente salientes. Uma cauda grossa bateu com força no chão, criando uma cratera enorme. Uma pressão avassaladora emanou de seu corpo. Yagami Sora. Mahito rugiu de excitação. Essa evolução é graças a você e ao Itadori. Então deixe-me mostrar a você. Esta é a verdadeira forma da alma. Um corpo despojado de tudo que é desnecessário, existindo apenas para o abate. Mahito abriu os braços. A loucura ardia em seus olhos. O corpo espiritual instantâneo da morte distorcida. Capítulo 97. Capítulo 97. O abate produz espírito. Através do massacre, a alma é refinada. Com esse sussurro, Mahito completou sua transformação. O corpo grotesco, feito de retalhos, desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma forma que parecia quase perfeitamente concebida para a batalha. Uma armadura negra como azeviche cobria seu corpo como obsidiana. Os músculos abaixo eram aerodinâmicos e compactos. Seus membros se afiaram, transformando-se em estruturas semelhantes a lâminas. Uma longa cauda chicoteava atrás dele, golpeando o chão sem esforço. Pequenas aberturas semelhantes a jatos se abriram perto de seus cotovelos, liberando rajadas de energia amaldiçoada para aceleração. As flutuações caóticas de energia amaldiçoada que antes o cercavam desapareceram. O que restou foi algo muito mais aterrador. Condensado. Silencioso. Mortal. Mahito expirou lentamente. Uma leve névoa branca escapou de sua boca. Então, ele murmurou. Você entendeu agora, Yagami Sora. E você também, Yuji Itadori. Ele abriu os braços. É a forma suprema da alma. Sem transformações instáveis. Sem regeneração desnecessária. Por que nesta forma? Seu sorriso se alargou. Eu sou perfeito, ponto. Cada golpe que eu desferir será fatal. E nenhum ataque pode me ferir. Zumbido. Mahito desapareceu. Sua velocidade excedia a percepção visual normal. No instante seguinte, ele apareceu bem em frente a Yagami Sora. Seu braço já havia se transformado em uma lâmina. Acelerado por energia amaldiçoada explosiva. O golpe visava diretamente o coração de Sora. Rápido. Rápido demais para a maioria dos feiticeiros sequer reagir. Yuji mal teve tempo de piscar. Mas então... Clang! Um impacto metálico ecoou pelo corredor subterrâneo. A lâmina de Mahito parou. 3 polegadas do peito de Sora. Algo invisível bloqueava a passagem. Uma barreira intransponível. E aquela barreira sequer havia se movido. Yagami Sora ficou ali calmamente. Com as mãos ainda nos bolsos do sobretudo. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para baixo. Então isso. Ele disse isso categoricamente. Essa é a sua forma definitiva? Os olhos de Mahito se estreitaram. Sora continuou. Buscar velocidade e durabilidade. Você abandonou suas vantagens originais. A imprevisibilidade da transfiguração ociosa. E sua regeneração quase ilimitada. Mahito. Sora inclinou ligeiramente a cabeça. Você tem uma ideia equivocada do que realmente significa força? As pupilas de Mahito se contraíram. Antes que ele pudesse recuar, Sora levantou um dedo. E você percebeu a falha fatal na sua evolução. Ele tocou levemente a lâmina com a ponta do dedo. Antes disso, você era escorregadio. Como uma enguia. Tive que calcular vetores cuidadosamente só para te localizar. Mas agora,
Um sorriso frio surgiu. Você se transformou em um alvo perfeito. Um grande e rígido. Você está basicamente me pedindo para te bater. Uma luz emanou da ponta do dedo de Sora. Manipulação de vetores. Colapso gravitacional. Buon! Uma montanha invisível desabou. O corpo de Marrito congelou instantaneamente. Rachadura. O supostamente invencível corpo espiritual instantâneo da morte distorcida gritou sob a pressão. Os joelhos de Marrito bateram com força no chão, criando duas crateras profundas. Suas costas se curvaram violentamente. Seus braços tremiam. Mesmo com sua resistência aprimorada, ele mal conseguiu resistir. GGH. Os olhos de Marrito se arregalaram. Como isso é possível? Eu evoluí. Alcancei a essência da alma. Por que eu ainda estou tão fraco assim na sua frente? Porque a evolução nem sempre significa melhoria. Sora respondeu calmamente. Você aumentou sua resistência. Sim. Mas você também aumentou sua massa. E mais importante ainda, sua área de superfície é afetada pela gravidade. Ele apontou para baixo. Aqui. A gravidade me responde. Agora. Fique no chão. Bum! A gravidade dobrou. Marrito desmaiou completamente. Achatado contra o chão. Seu exoesqueleto blindado rachou. Sangue escuro escorria pelas fraturas. Seu corpo estava preso como o de um inseto. Impossível se mover. Sora não o derrotou. Em vez de... Ele olhou para trás. Itadori! Este saco de pancadas não vai a lugar nenhum. Venha terminar isso. Yuji já havia se mudado. Seus olhos ardiam de determinação. A culpa anterior transformou-se em puro espírito de luta. Uma energia amaldiçoada pulsava violentamente ao redor de seu punho. O ar se distorceu sob a pressão. Oonha! Yuji rugiu. Ele saltou no ar, reunindo todas as suas forças. Então desferiu o soco mais forte de sua vida. Flash negro. Capítulo 98. Capítulo 98. Completamente destroçado. Bum! Um relâmpago negro explodiu pelo corredor subterrâneo. Yuji Itadori atingiu Marrito em cheio nas costas. Esse soco foi decisivo. O ressentimento de Junpei. A raiva de Nanami. O sofrimento de Kujisaki. E os gritos de cada alma que Marrito havia distorcido e destruído. Estalo! 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 O chamado corpo espiritual instantâneo da morte distorcida de Marrito se estilhaçou com um impacto como vidro frágil. Rachaduras se espalharam pela armadura de obsidiana de seu corpo transformado. Então, desmoronou completamente. Alien! Marrito gritou. Dessa vez foi real. Terror verdadeiro. Não dor física, mas a sensação de sua alma sendo despedaçada. Cada onda de energia do flash negro atingia diretamente o seu âmago. Ainda não acabou. Yuji pousou. Sem parar. Ele girou a cintura e desferiu outro soco. Esta aqui é para o Junpei. Dengue. Metade do corpo de Marrito explodiu. Esta é para Nanami. Dengue. Sua cauda foi arrancada. E este aqui? A energia amaldiçoada de Yuji surgiu violentamente. É para todos que você matou. Bum! O flash negro irrompeu novamente. E de novo. E de novo. Yuji se tornou um martelo implacável. Cada golpe acertado com precisão absoluta. O corpo de Marrito foi arremessado pelo corredor, de uma parede à outra, como uma boneca de pano com os fios arrebentados. Ele sequer tocou o chão. Próximo. Yagami e Sora observava em silêncio, com as mãos ainda nos bolsos do casaco. Olhos frios. Sempre que Marrito tentava escapar, um campo vetorial invisível apareceu,
redirecionando seu movimento, jogando de volta ao alcance de ataque de Yuji. Como uma gaiola. Um campo de batalha perfeitamente controlado. Isso foi nada menos que encurralando a presa antes do abate. Finalmente, após suportar uma tempestade inteira de flash negro, a forma evoluída de Mahito desmoronou completamente. PFF. Sangue roxo jorrou de sua boca. Seu corpo encolheu rapidamente. A armadura endurecida desapareceu. Ele retornou à sua forma original costurada. Mas pior. Muito pior. Ele jazia no chão tremendo. Fraco demais até para ficar de pé. Temer. Medo verdadeiro. Consumiu-o. Eu sou uma maldição. Eu sou o ódio que os humanos sentem uns pelos outros. Eu não posso morrer. Eu não quero morrer. Mahito rastejou para trás de 4. Como um animal ferido. A arrogância de uma maldição de grau especial havia desaparecido. Só restava sobreviver. Yuji caminhou lentamente em direção a ele. Raios negros ainda cintilavam ao redor de seus punhos. Mas então, ele parou. Sora-ni. Yuji falou em voz baixa, sem se virar. Yagami Sora ergueu uma sobrancelha. Elimine a gravidade. Yuji disse calmamente. Este último soco? Eu mesmo farei isso. Não preciso que você o segure. Não preciso que você lidere o ataque. Isto é para Junpei. Para Nanami. Por cada um que ele matou. Eu mesmo lhe reembolsarei. Sora permaneceu em silêncio. Por 2 segundos. Ele protegia as costas de Yuji. O menino que outrora chorara e implorara pela morte. Agora estava ereto. Como uma lâmina finalmente afiada. A pressão gravitacional desapareceu. O campo vetorial invisível se dissipou. Mahito sentiu a pressão desaparecer instantaneamente. Seus olhos brilharam com uma esperança desesperada. Eu posso escapar. Eu ainda posso. Sua voz parou. O punho de Yuji já estava encostado em sua testa. Yuji olhou diretamente nos olhos aterrorizados de Mahito. Não havia raiva. Sem ódio. Sem raiva. Apenas um julgamento silencioso. Acabou, Mahito. Eu vou te matar. Não importa quantas vezes você reviva. Não importa a forma que você assuma. Não preciso de um motivo. Você é uma maldição. E eu vou te matar repetidas vezes. Como exterminar pragas. As pupilas de Mahito se contraíram violentamente. Ele tentou falar. Mas Yuji já havia sussurrado. Flash negro. Bum! O punho de Yuji atingiu o rosto de Mahito com força. Um estalo ecoou. Como uma alma sendo despedaçada. O corpo de Mahito voou pelo ar como lama descartada. Aterrissando no chão como uma pequena figura costurada. A outrora arrogante maldição da classe especial. Reduzida a uma forma trêmula, semelhante à de uma criança. Eu sou uma maldição. Eu sou o ódio. Salve-me. Natsui. Mahito rastejou desesperadamente em direção à escuridão. Implorando por ajuda. Yuji não insistiu. Ele ficou parado. Assistindo. Porque ele sabia. Para Mahito agora. Viver era pior que morrer. E outra pessoa havia chegado. Toca. 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 Passos ecoavam na escuridão. Um homem vestindo um hábito de monge surgiu lentamente. O corpo de Suguru Geto. Muito tempo sem ver. Ele sorriu calmamente. Olhando na direção de Yuji. O vaso de Sukuna. Então ele olhou para baixo. Em Mahito. Oh meu Deus! Você parece realmente infeliz. Como um inseto esmagado. Natsui. Mahito agarrou seu roupão desesperadamente. Salve-me, por favor. Claro.
O homem se agachou delicadamente, acariciando a cabeça de Marrito. Eu vim para cá. Para te salvar. No instante seguinte. Manipulação de espíritos amaldiçoados, técnica máxima, Uzumaki. Bum! O corpo de Marrito se contorceu violentamente. Sua alma comprimida. Puxado diretamente para a palma da mão do homem. Condensando-se em uma esfera densa de energia amaldiçoada. O homem se levantou. Examinando o orbe. Nada mal. Ele engoliu tudo. Como alimento. Ele deu um leve sorriso. Vai servir. Capítulo 99. O cérebro se revela. Kenjaku. Yagami Sora pronunciou o nome calmamente. Por um breve instante. O corredor subterrâneo ficou em silêncio. O homem que vestia o corpo de Suguru Geto parou de sorrir. Apenas um pouco. A ligeira mudança foi suficiente. Sua expressão escureceu por um instante antes de o sorriso gentil e familiar retornar. Eu vejo. Ele bateu palmas suavemente. Eu pensava que você era apenas uma criança talentosa. Mas parece que você sabe muito mais do que se esperava. O antigo feiticeiro riu baixinho. Se você souber meu nome, então você já deve ter entendido meu objetivo. O que você quer? Yagami Sora zombou. Não é óbvio. Você quer impulsionar a humanidade a evoluir através de energia amaldiçoada. Você quer recriar uma era em que os feiticeiros dominam o mundo, como o período Heian. Ou talvez. Seus olhos se estreitaram. Você simplesmente quer satisfazer sua curiosidade. Para ver o que acontece quando humanos e maldições colidem. Estou cansado de ouvir sempre o mesmo discurso. Atrás dele. As asas negras se desdobraram lentamente. Cada pena carregava energia amaldiçoada comprimida. Quando vários caíram no chão, o concreto corroeu instantaneamente, deixando crateras profundas. Mas antes que seu grande discurso continue, Sora apontou para o chão, onde Marrito jazia tremendo. Esse lixo ainda precisa ser descartado. Ah! Kenjaku assentiu com calma. Claro. Marrito tinha potencial. Mas a velocidade de seu desenvolvimento foi decepcionante. E além disso, Kenjaku levantou a mão. Palma da mão voltada para a maldição quebrada. Manipulação de espíritos amaldiçoados. Técnica máxima. Uzumaki. Os olhos de Marrito se arregalaram. O terror absoluto os dominou. Uma força de sucção irresistível emanou da palma da mão de Kenjaku. Era uma autoridade absoluta sobre os espíritos amaldiçoados. O poder fundamental da técnica de Suguru Geto. N não. Marrito gritou. Kenjaku. Não somos aliados? Aliados? Kenjaku riu. O som era frio. Que engraçado. Maldições e humanos nunca foram companheiros. Vocês eram apenas ferramentas. Ferramentas feitas para serem consumidas. A sucção intensificou-se. O corpo de Marrito se contorceu violentamente. Comprimido. Distorcido. Até que finalmente, ele desmoronou em uma densa esfera de energia amaldiçoada. O orbe voou direto para a mão de Kenjaku. Kenjaku engoliu tudo de uma vez. Obrigado pela refeição. Ele limpou a boca. O sabor é desagradável. Como um pano usado para limpar vômito. Mas como alimento, será suficiente. Próximo. Yuji Tadori tremia violentamente. Seus punhos se fecharam. Marrito. A maldição que destruiu Junpei. Quem matou Nanami? Quem torturou inúmeros seres humanos? Tinha acabado de ser comido. Como lixo. Yuji nem sequer conseguiu processar aquilo. Isso foi justiça? Ou algo muito pior? Bem, então. Kenjaku abriu os braços casualmente. A entrada terminou. Agora começa a verdadeira jornada. Ele olhou para Sora. Então Yuji.
Yagami Sora. Você está correto. O que eu quero observar é o potencial da própria energia amaldiçoada. Não apenas maldições, mas os humanos também. Há 1000 anos. Kenjaku prosseguiu calmamente. Fiz contratos com inúmeros feiticeiros. E agora? Seu sorriso se alargou. Com o Satoru Gojo selado, o equilíbrio do mundo finalmente desmoronou. Chegou a hora para despertá-los. Kenjaku fez um sinal com a mão. Uma energia amaldiçoada irrompeu para fora. Como ondulações que se propagam pelo espaço. Transfiguração ociosa, ativação remota. Naquele momento, o efeito não se limitou a Shibuya. Em todo o Japão, a técnica foi ativada. Dentro dos hospitais, pacientes que estiveram em coma durante anos abriram os olhos repentinamente. Dentro das salas de aula, os alunos sentiram uma energia amaldiçoada e desconhecida surgir dentro deles. Alguns objetos foram esmagados sem intenção. Outros gritaram de medo. Em todo o país, objetos amaldiçoados ocultos dentro de corpos humanos despertaram. Pessoas cujos cérebros não eram estruturados para a feitiçaria eram alteradas à força. A própria humanidade estava sendo reescrito. O chão tremeu. O céu escureceu. Uma pressão sufocante espalhou-se por todo o arquipélago japonês. Yagami Sora encarava as ondas de energia amaldiçoada que se expandiam no céu. Sua expressão finalmente ficou séria. Mesmo conhecendo a história. Mesmo assim, acompanhar as mudanças do mundo em tempo real continuava sendo uma experiência avassaladora. Então isso. Ele murmurou. Este é o mundo que você queria. Um mundo de caos e carnificina. Caos. Kenjaku deu uma risadinha. Não. Isto é evolução. Um processo de seleção. O passo necessário para o avanço da humanidade. Então, ele olhou diretamente para Sora. Um sorriso estranho se formou. E neste novo mundo, monstros como você não se sentirá sozinho. Estou ansioso para ver sua participação nisso. Kenjaku deu um passo para trás. Seu corpo se dissolvendo lentamente na escuridão. Não corra! Yuji rugiu. Avançando rapidamente. Mas uma mão o deteve. Yagami Sora. Não o persiga. Por quê? Yuji gritou. Aquele desgraçado acabou de... Ele já se foi. Sora disse baixinho. Onde Kenjaku estava, restava apenas uma energia amaldiçoada, ainda fraca. Sora se virou. Vista das ruas de Shibuya. Espíritos amaldiçoados estavam surgindo por toda a parte. As pessoas que acabavam de despertar a energia amaldiçoada olhavam para as próprias mãos, confusas. O pânico se espalhou pela cidade. O mundo havia mudado. Caos tinha começado. Capítulo 100. O fim de Shibuya. 31 de outubro, 23h59. As festividades de Halloween já haviam se transformado em um pesadelo. O que começou com risos e fantasias transformou-se numa catástrofe que afetou toda a cidade. Após Kenjaku ativar sua técnica muito preparada, desencadeando remotamente a transfiguração ociosa em todo o Japão, a concentração de energia amaldiçoada em todo o país aumentou violentamente. Objetos amaldiçoados adormecidos despertaram. Feiticeiros latentes manifestaram energia amaldiçoada. E a barreira que cercava Shibuya desmoronou, mergulhando-a no caos absoluto. Espíritos amaldiçoados, atraídos pela onda repentina de medo e emoções negativas, invadiram a cidade como predadores farejando sangue. Tóquio, uma das cidades mais movimentadas do mundo, transformou-se num pasto para animais selvagens da noite para o dia. As ruas de Shibuya pegaram fogo. Os veículos capotaram e explodiram. Estruturas de concreto desabaram, transformando-se em escombros fumegantes. Corpos jaziam espalhados pelas ruas. Gritos. Sirenes. Os uivos das maldições. Tudo se fundiu numa sinfonia horripilante.
Yuji estava em cima de um viaduto em ruínas. Seu corpo inteiro tremia. Yuji Itadori contemplou a devastação à sua frente. Sua voz tremia. Isto é demais. Ele queria salvar pessoas. Esse sempre fora o seu objetivo. Mas agora, para onde quer que olhasse, havia vítimas. Para onde quer que olhasse, havia monstros. Como ele poderia salvar a todos? Mesmo que ele lutasse sem parar. Mesmo que ele quebrasse todos os ossos do corpo. O desastre continuaria se espalhando. Ao lado dele estava Yagami Sora. Seu longo casaco preto esvoaçava ao vento noturno carregado de fumaça. Sua expressão era calma. Mas, no fundo dos seus olhos, ardia uma chama fria e intensa. Isto é guerra, Itadori. Sora falou baixinho. Este não é um joguinho infantil sobre heróis salvando o dia. A partir deste momento, ele olhou em direção à cidade em chamas. Os feiticeiros de Jujutsu não são mais guardiões escondidos nas sombras. Nós somos soldados. Na linha de frente da sobrevivência da humanidade. Yuji cerrou os punhos. Suas unhas cravaram-se em suas palmas. Como chegamos a isso? Ele sussurrou. Gojo Sensei está selado. Nanami. Todos? É exatamente por isso. Sora colocou a mão no ombro de Yuji. Se os mais fortes caíram, então precisamos nos tornar mais fortes. Fortes o suficiente para trilhar o caminho adiante com nossas próprias mãos. Nesse exato momento. Bum! Ao longe, um Shikigami gigantesco desceu do céu. A criatura esmagou dezenas de espíritos amaldiçoados sob seu peso. Momentos depois, um jovem saiu da poeira que se dissipava. Uniforme branco. Katana em mãos. Olhar calmo, porém determinado. Atrás dele, uma presença monstruosa emanava uma energia amaldiçoada avassaladora. Yuta Okotsu havia chegado. E ao lado dele, a rainha das maldições. Rika Orimoto. Desculpe o atraso. Yuta disse baixinho. Seu olhar percorreu o campo de batalha. Uma dor intensa brilhou em seus olhos. Rika diz. Ele acrescentou em voz baixa. Há maldições demais por aqui. Ela está ficando com raiva. O rugido do motor de uma motocicleta ecoou em meio ao caos. Espíritos amaldiçoados se dispersaram quando o veículo parou bruscamente. Uma mulher alta e loira tirou o capacete. Seu sorriso confiante surgiu imediatamente. Yuki Tsukumo. Feiticeiro de grau especial. Bem. Ela assobiou. Observando a cidade em ruínas. Isto realmente se transformou num desastre. Seus olhos se voltaram para Sora. Então? Ela perguntou casualmente. Sou o seu tipo? Embora eu imagine que agora não seja o melhor momento para flertar. Sora deu uma risadinha suave. Definitivamente não. Sora elevou-se lentamente no ar. Asas negras se abriram atrás dele. Sua sombra engoliu o luar. Ele olhou para os aliados que estavam ao seu lado. Yuji Itadori. Yuta Okotsu. Yuki Tsukumo. 3 forças poderosas o suficiente para abalar o mundo. E ele próprio. A anomalia que dominava a manipulação vetorial. Gojo Satoru pode ter sido selado. Mas o campo de batalha estava longe de ser um cenário sem esperança. Gojo Sensei decidiu tirar férias. Sora disse calmamente. E nos deixaram para limpar a bagunça. Inúmeros vetores condensados na ponta de seus dedos. Lanças negras se formaram no ar. Centenas. Depois, milhares. Todos apontavam para o enxame de espíritos amaldiçoados que enchiam as ruas lá embaixo. Nesse caso, Sora levantou a mão. Vamos limpar direitinho. Sua voz se amplificou através dos vetores, ecoando pelo distrito em ruínas. Todos, ouçam com atenção. Essa noite, nenhuma maldição sai ilesa de Shibuya. Matem todos eles.
Buon! As lanças negras caíram como uma chuva de meteoros. Yuta desembainhou sua espada. Rika rugiu com uma fúria monstruosa. Yuki Tsukuma avançou como uma deusa da guerra. Sua técnica amaldiçoada esmagava maldições com uma força aterradora. Yuji saltou para o campo de batalha. Faíscas negras de energia amaldiçoada explodiam de seus punhos. Naquela noite, Tóquio caiu. Mas ao mesmo tempo, o contra-ataque começou. Das ruínas de Shibuya, uma nova era nasceu. Volume 2, Capítulo 2, O abraço de Jade, a ruptura de Jade, revisado, concluído.